Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que é, uau, monumental. Os escritos compilados de Helena Petrovna Blavatsky. Só que, para entender a fundo o que ela escreveu, a gente precisa primeiro encarar a figura, digamos, enigmática que está por trás de tudo isso. Então, vamos começar com uma ideia fundamental. Tentar definir H.P. Blavatsky não é a mesma coisa que pesquisar um personagem histórico qualquer. Ela é, por essência, um grande enigma. Uma pessoa que simplesmente escapa de qualquer definição fácil. E olha, essa citação aqui diz tudo, né? Ela mostra perfeitamente o tamanho do desafio. É como se certas pessoas fossem além do tempo e do espaço. São menos uma biografia para a gente ler e mais um fenômeno para a gente observar. E essa ideia fica ainda mais profunda aqui. A missão dessas figuras é passageira, sabe? Eles aparecem, cumprem um propósito e somem. Deixam um legado de ideias, claro, mas pouquíssimos rastros pessoais. Isso torna o trabalho de qualquer biógrafo uma tarefa quase impossível. Aqui a gente consegue visualizar bem o problema. Pensa num personagem histórico comum. A gente tem registros públicos, uma biografia mais ou menos clara, uma vida documentada. Agora, quando a gente fala de figuras como Cagliostro, Saint-Germain ou a própria Blavatsky, o que sobra? Movimentos incertos, um monte de lacunas na história e, claro, muita especulação. É um quebra-cabeça com peças faltando por todo lado. E é isso que nos leva ao coração da questão. A biografia da Blavatsky é, na sua essência, um registro todo fragmentado. Tentar montar uma linha do tempo certinha da vida dela é uma missão cheia de obstáculos. Então, a pergunta que fica é essa. As ferramentas que um historiador normalmente usa simplesmente não funcionam direito aqui. O desafio é tentar entender a vida de alguém que parece foi feita para permanecer um mistério. E os desafios são bem concretos. A própria Blavatsky dava relatos que não batiam. Os amigos e parentes tinham memórias confusas, cada um lembrava de uma coisa. Documentos importantes, perdidos ou destruídos. Testemunhas-chave morreram antes de poder explicar os fatos. É, literalmente, a tempestade perfeita da incerteza biográfica. Mas, diante de um quebra-cabeças desses, apareceu uma solução. Um esforço acadêmico gigantesco para reunir a única coisa confiável que restou. E isso nos leva, então, à enorme tarefa de compilar seus escritos. Então, o ponto central é este. Se a vida dela é um mistério, a obra dela é a chave. É pelas palavras dela, pelos artigos, pelas cartas, que a gente pode começar a desenhar os contornos do pensamento dela e, quem sabe, da própria vida. E a história dessa compilação é um drama por si só. A primeira edição saiu em 1933. Aí, durante a Segunda Guerra, parte do estoque foi destruída nos bombardeios de Londres. Mas o projeto renasceu como uma fênix em 1966, muito maior e mais completo que o original. E é muito importante entender que a edição de 1966 não foi só uma reimpressão, não. Foi uma reconstrução, uma coisa monumental. Um volume praticamente novo, resultado de uma pesquisa exaustiva. O processo foi meticuloso. O compilador, Boris Dzirkov, revisou tudo, checou cada texto com as fontes originais, corrigiu citações, achou e adicionou material novo e ainda incluiu um monte de notas explicativas. Um trabalho de dedicação que, nossa, é impressionante. Ok, com a chave em mãos, os escritos compilados, a gente pode agora abrir uma portinha para o passado. Vamos dar uma olhada no que essa obra revela sobre os primeiros dias da Blavatsky, só para ter uma ideia do valor desse trabalho. 1831, o ano em que ela nasceu. Simples, direto, um ponto de partida firme no meio de tanta incerteza. Ela nasceu num lugar e numa época de crise. Uma epidemia de cólera estava varrendo a região, e ela ainda por cima nasceu prematura. Quer dizer, a vida dela já começou num cenário de muita fragilidade. E esse detalhe que os escritos preservaram é fascinante. Com medo que ela não sobrevivesse, o batismo foi feito às pressas. E durante a cerimônia, por acidente, as vestes do padre pegaram fogo como uma vela. Imagina só, um início de vida bem dramático para dizer o mínimo. Mas, além de todo esse drama, a origem familiar dela também era fora do comum, especialmente do lado da mãe, e isso nos dá um contexto social bem importante. Dá uma olhada aqui. A avó, a princesa Helena Pavlovna Dolgorukova. O avô, um conselheiro privado do Tsar, governador. Fica muito claro que ela não surgiu do nada, né? Ela nasceu bem no meio da alta nobreza e da elite do governo russo da época. Então, no fim das contas, o que os escritos compilados realmente representam? Eles são a preservação de um legado, que se não fosse por esse trabalho, poderia ter se perdido completamente na névoa da história.
O próprio compilador dizia que este primeiro volume não era para ser um ponto final. Muito pelo contrário, ele foi pensado para ser o começo de tudo, para soar a nota-chave que dá o tom para toda a série de obras dela. E essa é a grande ambição por trás de tudo. Não é só para entender uma pessoa. É para preparar o cenário para a gente conseguir compreender todo um movimento filosófico e espiritual que ela ajudou a criar. O que nos traz de volta àquela primeira pergunta, mas de um jeito novo. Mesmo com todo esse trabalho incrível, será que a tinta no papel consegue capturar a essência de alguém tão fugaz quanto o brilho do sol na onda? Talvez a busca pela resposta seja tão importante quanto a própria resposta. Bom, a gente espera que essa nossa conversa tenha despertado a curiosidade para continuar essa jornada de descoberta, de ir mais a fundo nesses temas. E para a gente continuar essa conversa e aprofundar ainda mais os estudos, fica aqui o convite para todo mundo entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente compartilha mensagens, avisa sobre as lives e os novos vídeos. É bem fácil de acessar, é só entrar no site teosofia.net.br. Muito obrigado pela companhia nesta análise